Salve, meus nobres, o bom dia, o bom Vasco, um bom café da manhã bem quentinho para todos nós. Hoje, neste dia 19 de agosto de 2020, vamos falar sobre entrevista de Campelo. Ele fez, ele bancou, é ele. Vamos falar mais sobre Cano, vamos falar sobre o Ramonismo, grande Ramon, e vamos dar outras informações aqui sobre o nosso Vascão. Então, eu sou o Sérgio Maca. Você está no canal Maca Vasco e você já sabe, todo dia às 7 horas da manhã você tem encontro marcado comigo aqui para saber todas as novidades sobre o nosso Vascão e manter esse teu dia sempre com informações sobre o nosso clube para você discutir com qualquer pessoa aí. Tá ok? Sendo assim, você já peço o seu like, já peço que você se inscreva nesse canal e já peço também que você coloque ali aquele sininho para tocar, para você todo dia receber as notificações de vídeos do nosso canal, ok? Então vamos começar logo, vamos então à entrevista do Campelo. Em entrevista à Rede Tupi, ele asseverou que bancou a vinda do Germancano, porque por ele havia pessoas na diretoria que não queriam um custo tão elevado como a contratação do Germancano, mas por ele isso não era custo, era investimento, como entendeu o nosso querido presidente Alexandre Campelo. Ele informou que reduziu a folha de em torno de 5 milhões para 4 milhões, fazendo, logicamente, algumas demissões e tal. Só que algumas pessoas na diretoria queriam que reduzisse ainda mais, para 3 milhões. Sendo assim, essas pessoas queriam que rescindisse muito dos contratos com os jogadores e que não se contratasse nenhum, ou seja, nós teríamos um time ainda mais reduzido do que o do ano passado, possivelmente alguns reforços oriundos, pinçados da base. Grande Alexandre Campelo falou: não, ele tem que ter um time competitivo para esse ano. A folha girou em torno de 4 milhões e que esse investimento, como o Campelo disse, inteligente, homem de visão, falou que esse investimento ele se autopagaria. Por exemplo, ganhando jogos, atraía mais público, mais sócios, torcedores, ia passando de fase nas competições, o que com a premiação ia se pagando. O que, teoricamente, com o Germancano, esse entendimento deu muito correto. Ele nos bancou, o Germancano nos bancou na Sul-Americana, com o gol lá do Oriente Petroleiro, lógico, ele não fez sozinho, mas ele que fez o gol, e na Copa do Brasil, contra o jogo do ABC também, óbvio, ele não fez sozinho, mas ele fez o gol, então, teoricamente, o investimento do Germancano já se pagou, e isso só demonstra como o nosso Alexandre Campelo tem uma visão além do alcance. Bom, enfim, no que eu penso, é bem Alexandre Campelo. E, obviamente, que essa entrevista foi direcionada, a gente sabe para que pessoas estavam na diretoria e que tinham esse discurso de austeridade e que brigou com Alexandre Campelo. Essas pessoas saíram, foram criar uma nova chapa que provavelmente vai concorrer com ele na eleição presidencial. Mas o que eu não gosto muito do Campelo é que em todas as entrevistas, ele como líder não pode falar, eu fiz isso. Ele bancou, ele fala, cristalinamente, eu banquei a venda do Cano, como se ele tivesse sido sozinho. Esquece até o trabalho do Mazuco, que deve ter infernizado a vida do empresário do Germancano para demonstrar um bom projeto, uma boa torcida, que ele seria ídolo aqui no Brasil, principalmente a ídolo do Vasco. Bom, enfim, não gosto quando ele fala que é só ele, em todas as entrevistas ele fala isso. Ele que tomou as decisões, ele que quis assim, muito egocentrismo por um líder. Enfim, não gosto. Mas essa foi a curiosa áudio do entrevista do nosso querido Alexandre Campelo. A gente não pode tirar o êxito de ter trazido o Germancano, ok? Continuando alguns números do Cano. O Cano precisa, nesse campeonato, ele tem um êxito de 50% dos seus arremates para gol. Esse é um número absurdo. De 2 chutes que ele dá para gol, 1 é gol. É absurdo. Esse homem realmente é fenomenal. Ele tem um senso de movimentação. Inclusive, tem uma reportagem muito interessante no blog Painel Tático do Globo Esporte, onde fala da colocação do Germancano no gol, a visão dele. Muito interessante, muito legal. Vale a pena você dar uma conferida lá. Só por curiosidade, ele já tem 11 gols em 15 jogos, uma média de mais de 70%
de gols dos jogos. Ele já seria o artilheiro do Vasco no ano de 2010, 2015, 2017 e 2019. Eu não sei se isso demonstra a eficiência do Cano ou a ineficiência do Vasco nesses anos, mas realmente esse Germancano é maravilhoso, muito bom achado, e é óbvio, né? Como tudo de bom lá no Vasco, tem que vir a imprensa para bater um pouco, para tirar essa mística. Óbvio que já tem informações que o Internacional quer tirar o Cano do Vasco. Jesus, já querem tirar o nosso artilheiro. O Internacional perdeu o Pablo Guerreiro por contusão, provavelmente para a temporada toda, então deve estar em busca de um atacante. É óbvio que viraram. Qual atacante que está fazendo sucesso no Vasco? Fala que vai tirar ele. O empresário José Constanzo já falou que não tem a menor condição do Cano sair, que ele está muito feliz no nosso time e que isso é mera especulação. Assim, espero, assim, torço, e para mim isso é realmente especulação da imprensa, que não pode deixar o nosso Vasco ser feliz. Ok, vamos para algumas rapidinhas agora. Tales. Imprensa portuguesa repercute interesse do esporte no jovem Tales. Esse interesse, na verdade, já tinha sido repercutido já há um bom tempo e sempre vem em voga. Por quê? O esporte tem um direito de preferência na contratação de joia da base do Vasco devido à transferência do Bruno César. Parece que foi um direito adquirido pelo esporte. Eu ainda vou dar uma estudada para trazer para vocês. Eu não sei se é todo e qualquer joia ou em período, apenas um, ou se é especificamente no Tales. Acredito que seja especificamente no Tales. Direito de preferência, o que é? O Vasco pode vender para uma outra pessoa, só que para um outro clube. Só que esse valor que o outro clube oferecer ao Vasco tem que ser remetido ao esporte para ele exercer esse direito de preferência. Se ele vai pagar esse mesmo valor, o Tales vai para o esporte e não vai para o outro clube. Ou seja, há boatos de que quem está atrás desse interesse do esporte, na verdade, é o Manchester City, que bancaria essa vinda do Tales para o esporte, faria uma transição para o clima europeu, o Tales, no esporte, e que depois seria vendido para o Manchester City. Olha que jogada, o Manchester City, assim, passaria a perna no Liverpool, que é o maior interessado hoje em voga aí no Tales. Bem interessante essas negociações, não duvido que isso possa ocorrer. O Sporting Clube lá de Lisboa, ele está muito mal financeiramente, está uma discussão lá no presidente, ele não teria cacife para bancar a vinda do Tales. Não importa qual o valor, mas se o Manchester City fizer essa negociata, muito boa. Valeu, Tales, e enfim, eu estou falando, o campeão, vintão de euros, milhões de euros, lógico, vintão de milhões de euros, o Tales vai embora. Enfim, é negociador do Vasco, do esporte, não tem como. Comebol oferece o direito de transmissões das competições da Libertadores e da Sul-Americana para redes de canal aberto, bem como para outras plataformas digitais, porque a Globo e a DAZN rescindiram o contrato com a Comebol. Eu acho que a princípio só está com o Facebook para transmitir os jogos da Libertadores. Eles desejam essa semana solucionar isso. A própria Rede Globo já fez proposta para transmitir com valor abaixo. E a Rede TV, acho que é a mais interessada, tem lá um empresário bancando, mas a Rede Record, SBT e Bandeirantes também estão estudando o caso para passar essa competição. É que eu falo, a gente quer se livrar da Rede Globo, falam que ele é o bicho papão, mas é difícil, é uma grande empresa com grande know-how. Para mim, é a melhor transmissão de um jogo de futebol do mundo. Ninguém pode negar isso, apesar dos seus grandes defeitos. Eu acredito que vai acertar com a Rede Globo, sim. Em alguma outra plataforma, talvez a DAZN até volte a transmitir, beleza? Caso vazamento de uniforme da capa, Centauro. Centauro respondeu uma notificação extrajudicial do Vasco, informando que, na verdade, o que aconteceu foi um lapso pontual involuntário do sistema de tecnologia da empresa, que, tão logo identificado, foi corrigido. Enfim, falou Bolufas, falou nada, e que se coloca à disposição para potencializar a parceria entre o clube e empresa. Ou seja, Centauro,
faz um grande limpeza de estoque aí, bota os uniformes do Vasco que você tem a R$10, porque toda a torcida vai voltar, vai comprar, ela fez o boicote, mas quando vê o preço baratinho, vai comprar. Se você não quiser botar o da capa, porque tem negociação local, faz isso, volta ao normal. A gente não, infelizmente, também não pode ficar brigando com a Centauro, que é uma grande loja de varejo, vende muito, mas não pode mais acontecer. Isso tem que ser impedido de que ocorra de novo. E no contrato já tem que estar uma previsão de multa para acontecer isso. Mas vamos ao ramonismo. Vamos falar, ontem eu falei sobre o Germancano, sobre sua excelência, e hoje inclusive já trouxe alguns números para vocês, mas vamos falar do Ramon. O Ramon está no clube desde, quer dizer, na verdade já foi um grande jogador passado. Ele está no clube como auxiliar técnico desde o ano passado, acompanhou a carreira do Vanderlei no Vasco, aprendeu muito como auxiliar, ele dava os treinamentos, e quando o Vanderlei começou a falar em sair, até já tinha sido cogitado o nome do Ramon para assumir o Vasco. Tanto que na torcida estava uma discussão, será que ele era muito novo, será que era muito recente ou não, e a diretoria, pela amizade do Campelo, resolveu apostar no Abel. Naquela época até também tinha concordado, eu pensei que o Abel era um figurão, era um grande treinador, tinha passado um ano terrível, mas quem não passou um ano terrível, e que ia segurar aquele ambiente que estava pegando muito fogo por causa de atraso de salários e tal. Então acredito que o Abel ia fazer essa mescla com os jogadores, ia trazer um time competitivo e tal. Só que o que a gente viu foi um Abel totalmente desligado, sem qualquer conhecimento dos jogadores, isso que mais me incomodava. Ele não conhecia sequer o nome dos jogadores, sequer qual era a posição, e entrevistas muito aleatórias, parecia estava ignorando os casos do Vasco. Enfim, não vale a pena ficar falando do trabalho do Abel, já passou, mas assim que o Abel saiu, foi o último jogo, um pouco antes da pandemia, que foi Vasco e Goiás, onde perdemos de 1-0 para o Goiás em São Januário. Eu estava lá naquele jogo terrível. O Vasco demitiu o Abel, só que começou a pandemia, onde todos os jogos tinham sido cancelados. Ainda teve um jogo contra o Fluminense no domingo, e logo depois o Abel foi demitido. Também o Abel colocava time titular para jogar com time pequeno no Carioca, time reserva para jogar clássico, enfim. Aí o Vasco ficou um bom período aí sem técnico, e sem jogo também, sem qualquer previsão. Fez bem a diretoria, economizou uns 2 meses de salário. Aí voltou aos olhos ao Ramon. Ao Ramon, que já vem estudando há muito tempo sobre como estudar, é um cara extremamente inteligente. Ao meu ver, é um cara extremamente honesto, de grupo, sabe liderar, e realmente ele tem feito um bom começo de trabalho, não obstante a imprensa não valorizar isso. Ele já tem 100% também. Foram 4 jogos oficiais, eu estou tirando os jogos treinos, 2 pelo Carioca e agora 2 pelo Brasileiro. O problema do Ramon, quer dizer, não é o problema, é a solução, e que onde ele está indo bem, todo mundo contesta o trabalho do Ramon, sem ser esquecendo que ele está no começo. Porque quando ele entrou no Carioca, tem que ganhar o Carioca, o primeiro grande desafio, são 2 jogos. Aí ele ganhou, também ganhou 2 jogos contra times pequenos do Carioca. Fez os jogos treinos, goleou os times pequenos, teve um jogo treino mais complicado com Volta Redonda, já demonstrando uma grande evolução tática, um jogo moderno, com pressão e tudo mais. Aí o pessoal fala, não, é jogo treino também. O grande desafio do Ramon vai ser na estreia do Brasileirão. A estreia do Brasileirão era contra o Palmeiras, não teve, foi contra o Sport. Em São Januário ganhou. Mas também contra o Sport, é um time, é grande, mas vai disputar lá no final da tabela. Agora jogou contra o São Paulo. Time grande. Não, mas foi São Paulo que perdeu. Para a imprensa foi São Paulo que perdeu, não foi o Vasco que perdeu. Então o Ramon todo dia está encontrando desafio. Agora vai ter um desafio de jogar contra o Ceará lá fora. Primeiro jogo fora do Ramon, vamos ver. Mas tem demonstrado uma evolução tática o Vasco, um futebol moderno, onde você compara, ele está marcando alto. Hoje, se você viu, ontem você viu o Paris Saint-Germain contra o Leipzig, lá do time da Alemanha, viu que o Paris Saint-Germain estava marcando alto, roubou 2 bolas, fez 2 gols. Não vou falar parecido com o Vasco por causa dos jogadores, mas vocês estão entendendo a minha lógica aqui. Ele tem muito mérito
de conhecer, ele já está lá no Vasco, ele conhece os problemas que o Vasco teve financeiros, isso ninguém discute, de atraso de salários e tudo mais, e também conhece a deficiência técnica do elenco. Ele sabe que ele tem um elenco limitado e praticamente todos, tirando um ou outro clube no Brasil, os elencos são extremamente limitados, os jogadores são extremamente limitados, mas mesmo assim ele sabe extrair, o que eu estou gostando dele ele sabe extrair o melhor de cada jogador. Ele sabe se aquele jogador é limitado numa questão, ele coloca numa outra posição. Já visto o Henrique. Ele sabe que o Henrique é limitado na parte ofensiva, não cruza bem, enfim, sabendo que ele é lateral, mas colocou ele bem recuado, está jogando muito. Ele tem recuperou o Bastos, liberou o Benítez para ser o camisa 10, para ficar flutuando em todas as posições do Vasco. O Benítez está jogando uma bola, então ele está sabendo, o Vasco está jogando bem. Está um time competitivo, não é perfeito por causa da qualidade dos jogadores, mas está mostrando um bom serviço. Abro aspas para a declaração do Ramon à Vasco TV. Eu acho que é a cara do Vasco. Um time equilibrado, um time que vai para dentro de campo e entrega a sua alma para vencer o jogo. Todo mundo que teve a oportunidade de entrar, ele está se referindo ao jogo contra o São Paulo, deu o seu melhor. Quem não entrou do lado de fora mostrou sua vibração nos gols. Então, isso é Vasco da Gama. E fico muito feliz por estarmos conseguindo os resultados. Ele disse isso à Vasco TV. É a cara do Vasco, é a cara dele dividir todos os méritos para com os jogadores. Ele está trazendo os jogadores para si, ele está trazendo o vestiário para si. E os jogadores estão correspondendo isso em campo. Está de parabéns, Ramon. É um ramonismo, realmente, está demonstrando ser um técnico moderno. Se o Vasco tem suas limitações, ele está conseguindo superá-las e vai ter um bom futuro. Assim espero. Ok, meus amigos? Estamos chegando aqui ao final. Novamente, peço o teu like aqui no vídeo, a sua inscrição no vídeo. Mas todo dia tem uma parte lá do Curiosidades do Samuca. Ah, grande Samuca. Um dia eu vou trazer ele mais para perto para falar com vocês. O Samuca falou que ontem foi que há 35 anos o baixinho Romário marcava seu primeiro gol em jogos oficiais no amistoso do Vasco contra a Nova Venécia do Espírito Santo. Foi uma goleada de 6-0, onde o Romarinho, 19 aninhos, fez o seu primeiro gol oficial. 35 anos, Romário. Estamos ficando velho, peixe. O peixe, estamos na idade, olha. Foi o meu primeiro título quando criança, foi Vasco e Flamengo, aquele campeonato carioca em 87, 88, que acho que teve um lance que ele driblou, passou por cima, joga a bola, encobre o Zé Carlos e faz o gol. Foi o meu primeiro título do Vasco que eu me lembro. Eu devia ter 87, eu devia ter 2 anos. Tá. Ah, e ontem também, referente ao Romário, 13 anos da homenagem, que foi inaugurada a estátua em homenagem ao 1000º gol dele, aquela que fica assim atrás dos gols lá de São Januário. Me desculpa, mas naquele 1000º gol nos fez perder uma Copa do Brasil, todo mundo só jogava em face do 1000º gol, e ele que conta 1000º gol, para ele fez 1002 gols, enfim. Mas é o nosso baixinho, fez o 1000º gol contra o Sport. Tem lá a estátua dele lá, que para mim tinha que ser transferida lá para o CT, não tem nada a ver com aquela estátua lá, mas é a estátua do baixinho, é o nosso ídolo, é o nosso artilheiro, e por aí fica. Então, desde já, o baixinho está pedindo o seu like aqui embaixo, está pedindo a sua inscrição nesse canal, para todo dia o baixinho falar com você no café da manhã sobre o nosso Vascão. Beleza, meus amigos? Um abraço, tchau, tchau.